Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? E vamos falar então da profecia de Zacarias. Essa é uma profecia mais extensa, mesmo ele sendo considerado um profeta menor pela quantidade aí da sua escrita, pela extensão do seu livro. É uma profecia com 14 capítulos. Zacarias ele foi contemporâneo do profeta que nós acabamos de falar, que é Ageu. Então ele fala exatamente para aquele mesmo público, ele profetiza sobre o sul, na região de Judá, e naquele período do pós-exílio babilônico, quando os israelitas estavam gradualmente voltando para a sua terra, não apenas a sua terra-nação, mas também voltando à sua terra espiritual, a sua terra que era o seio e o ambiente da espiritualidade judaica. A atuação de Zacarias ela é muito forte, ela é muito profunda. Seu livro ele não é tão curto, mas também não é tão extenso. Ele se divide basicamente em 2 grandes partes. Numa primeira parte, ele apresenta várias visões que ele foi tendo ao longo da sua vida profética. E numa segunda parte, já são apresentadas algumas informações que possivelmente nem são escritas pelo próprio Zacarias. São apresentações que viriam a acontecer anos depois, mais ou menos 2 ou 3 séculos antes de Cristo, naquele período de invasão grega, que nós já falamos em outros vídeos para trás, aquele período dos Macabeus aproximadamente. Então a grande missão desse profeta, que é considerado realmente o autor da obra, pelo menos dessa primeira parte, seu grande objetivo é auxiliar Israel no resgate dessa identidade, na reconstrução da sociedade.
dedicando a sua vida a fazer com que o povo respirasse um novo ar, né? Essas são palavras que a gente encontra na própria profecia, para que esse povo tivesse realmente um renascimento, conforme foi o grande propósito de Javé com todo o período de exílio babilônico. Algo também muito importante, esse que é um livro muito respeitado, ele é um livro muito valorizado pelos irmãos judeus também, pela essência e pelos conhecimentos que ele traz dessa reconstrução da identidade judaica, né? Ele é um livro muito apreciado, e pelos cristãos é mais um dos livros proféticos que indica a vinda de um Messias Salvador. E através deste livro até há uma denominação muito importante, muito específica, chamando esse Messias de o bom pastor que cuidará das suas ovelhas. Então, na profecia de Zacarias, nós temos esse apontamento, mais uma das diversas profecias que anunciam a vinda de um Messias Salvador, que para os cristãos, claro, Jesus Cristo. Bom, então agora que compreendemos esse contexto da profecia de Zacarias, entendemos que ela se divide nessas duas partes e que possivelmente a segunda parte nem foi escrita por ele, mas foi escrita séculos após a primeira parte, vamos conhecer os fatos mais relevantes para que a gente se aprofunde e mergulhe nesse livro. A primeira parte ela começa de fato com um grande convite à conversão, que é feito pelo profeta. Claro, Javé falando através dele, Zacarias anuncia e fala ao povo a necessidade dessa conversão, dessa reconstrução da identidade. Esse povo que foi exilado por tantos anos, esse povo que foi massacrado, esse povo que talvez o que está retornando nem estava vivo e nascido ainda quando tudo aconteceu, quando Nabucodonosor entra na Babilônia, mas esse povo ele precisa se converter. E não é apenas uma conversão de boca, da boca para fora, é uma conversão de vida, né? Uma conversão expressa nos seus atos do dia a dia, retornando gradualmente às práticas e aos preceitos religiosos, como Javé sempre preconizou. Uma afirmação que o profeta faz muito bonita é que se os judeus voltarem para Deus, Deus voltará para os judeus. Essa é uma manifestação que Zacarias expressa e apresenta, muito bonita, e que acaba contextualizando toda a mensagem que ele traz ao longo de toda a sua profecia. Essa profecia, então, ela apresenta logo no seu início várias visões. Ao total são 8 visões que Zacarias tem e que ele manifesta através da sua atuação profética. Cada uma dessas visões, claro, remetendo a um sentido daquilo que era a mensagem principal que esse profeta tinha e dedicou sua vida para poder transmitir. A primeira dessas visões é um cavaleiro circundando pela terra para espantar todo o mal que nela existia. Então a primeira visão ela traz a simbologia da paz, que nesse momento da reconstrução e do renascimento de Israel como nação, a paz ela deve imperar, né? O sentimento de paz, o afastamento da maldade deve ser imperante para que tudo possa ser reconstruído da maneira como Javé pede. Na segunda visão é apresentado que 4 chifres de uma besta são aparados pelos ferreiros, indicando um julgamento às nações, ou seja, nações contrárias e opressoras a Israel teriam ali seus chifres aparados, no entendimento, num sentido de que elas estavam sendo penitenciadas por tudo aquilo que fizeram. Julgamento esse que nós vimos e continuaremos vendo em várias passagens bíblicas, especialmente nos profetas. Na terceira visão, Zacarias divide e compartilha em sua profecia um homem medindo Jerusalém com um cordel. E o sentido e a expressão que se traz na profecia é a de que Jerusalém não mais deveria ter muros, que Jerusalém deveria ser uma cidade do mundo, deveria ser uma cidade de todos, que a fé e a espiritualidade em Israel, nesse momento de reconstrução, não deveria ser mais um benefício ou um atributo de um povo escolhido, mas de todos os povos que se direcionam a Javé como sendo seu Deus e Senhor. Então essa é a terceira visão, e é uma visão bastante interessante, bastante bonita, que traz um sentido muito profundo. Na quarta visão, praticamente é dada uma chancela para que o servo Josué, né, um sacerdote de Javé, ele tenha aí a sua chancela, de fato, a sua aprovação diante dos desafios que ele vai ter como líder dessa sociedade. Então, nessa visão, praticamente estão numa audiência Josué e Satanás, e os anjos ordenam que as roupas sujas e antigas de Josué sejam tiradas para que novas sejam vestidas, dizendo e dando a entender através da profecia que Josué ele tem uma nova roupagem, ele tem uma chancela divina com novas vestes para recomeçar uma sociedade. Na quinta visão, Zacarias apresenta na sua profecia que um candelabro de ouro com 7 luzes
ele vai iluminando, representando os olhos de Deus sobre a terra, garantindo um caminho livre para o líder. A referência que se faz na profecia é ao líder Zorobabel, que é o novo governante de Jerusalém, que terá como missão administrar a cidade e também fazer parte deste recomeço. Na sexta visão, há um grande livro voando e espalhando o mal e o pecado por vários lugares. E aí, o vento vai gradualmente afastando esse livro. O entendimento da profecia que Zacarias nos apresenta é que esse livro seria o grande conhecimento, a sapiência mais esperta daqueles que são líderes e governantes com foco opressor, que eles estariam tendo esse conhecimento e essa esperteza sendo varridas para que o bem pudesse imperar, mesmo que fosse sobre as pessoas mais simples. Na sétima visão, uma vasilha contendo a maldade em seu interior, ela vai sendo afastada pelos anjos de Deus e sendo levada de volta à Babilônia, numa expressão máxima e muito direta de que Javé estava auxiliando uma grande varredura da maldade para a preservação da paz e do bem em Israel. E na oitava e última visão, 4 carros circundavam por toda a terra, basicamente fazendo uma grande varredura em prol da união e da reunião que Javé faz dos seus. É a grande unificação em Jerusalém de todos os povos que agora têm liberdade para professarem seu amor e sua adoração a Javé. Após essas 8 visões, que como vocês viram são bem profundas, e aqui a gente faz uma apresentação delas de uma maneira direta, até mesmo um pouco objetiva, mas para você compreender que a profecia nessas visões ela vai trazendo o sentido do que estava acontecendo e das intenções que o profeta tinha em transmitir a mensagem de Javé. Após essas visões, Javé fala por meio de Zacarias sobre as perspectivas de um futuro pacífico, alegre, de muito amor. Fala, inclusive, nesse momento, da descendência de Davi, que através da descendência de Davi, a liderança de Israel seria retomada. Para muitos, essa parte ela é considerada também um prenúncio da vinda de Jesus Cristo, que anos mais tarde viria para fazer acontecer a nova e grande aliança, renovando o testamento que já tinha acontecido anteriormente. E, na segunda parte da profecia de Zacarias, como eu estava explicando um pouco mais atrás, nós temos aqui uma apresentação que, na verdade, ela reflete um período grego, de aproximadamente ali uns 300 anos antes de Cristo. Faz-se uma alusão ao contexto babilônico para fazer uma comparação e uma referência ao que possivelmente estava acontecendo no período em que os gregos dominaram toda aquela região. Então, através dessa segunda parte, com esse contexto, onde se fazia essa comparação entre Babilônia e o período grego, mas para expressar os acontecimentos que estavam em ordem naquela ocasião, também são apresentados aqui fatos como um grande julgamento de Javé às nações, são citados inclusive diversos nomes dessas nações, como Tiro, Gaza e outros, que são nações que seriam aquelas que interferem na liberdade, no crescimento, na reconstrução de Israel. Outro ponto bem importante dessa segunda parte da profecia é a liberdade que é apresentada. Tal como nós vimos já em algumas outras profecias que já passaram, nesse momento pós-babilônico, o entendimento de que a espiritualidade de Israel ela estava sendo aberta para outros povos, para outras nações, é algo muito importante. É algo que vem a mudar aquelas visões mais conservadoras que o período das grandes monarquias, o período dos juízes tinham sobre a comunidade israelita, que era uma comunidade mais fechada. Então, a partir de profecias como esta de Zacarias, a identidade judaica ela começa a ser aberta e começa a ser mais receptiva a povos de todas as nações. Por que isso acontece na essência, conforme o próprio livro nos apresenta e outros relatos bíblicos? Porque nesse momento, com tantas invasões, com tantos domínios, o mundo já tinha judeus dispersos e espalhados por todos os cantos. Então o convite que se fazia sempre era que o retorno estava não apenas permitido, mas como aberto para todas essas pessoas, que agora poderiam ter se misturado com outros povos. Então Jerusalém, Israel, abre as portas através dessas profecias, para que essas pessoas retornem, reconstruam sua identidade e sigam nos preceitos de Javé. E já na parte final da profecia, o convite é feito para uma conversão drástica e radical de verdade. Tal como foi apresentado e explicado durante todas as visões, durante todas as citações e indicações de Zacarias, ao final da profecia, mesmo que não tenha sido ele o autor desse final, conforme os relatos e registros que a gente já comentou aqui, mas o convite que é feito é:
Quer mudança? Que ela seja radical. Que se destrua o que era antigo e se reconstrua e renasça o que é novo. Para que a identidade ela possa nascer pura, sem vícios, sem interferências. Esse é o convite final deixado na profecia. Como vocês viram, uma profecia bastante intensa, muito bonita, mais uma que traz um prenúncio da vinda do Messias, da vinda do Salvador, que sempre reforço, para nós cristãos, esse prenúncio é a vinda de Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem, a profecia é muito bonita, muito intensa. Faço o convite, reforço ele. Não é inscrito? Se inscreva no canal, ative a sineta de notificação e assim você vai receber sempre nossas notificações quando a gente publicar novos conteúdos por aqui. Na descrição do nosso vídeo aí abaixo nós temos 2 links. O primeiro deles, você pode baixar a Bíblia em Resumo, o nosso livro, de forma totalmente gratuita em PDF. Baixa aí para o seu computador, tablet, para o seu telefone. Você pode ler, você pode acompanhar nossos estudos e também fazer um grande mergulho nessa parte escrita da Bíblia em Resumo. No segundo link, você pode comprar o livro. É o mesmo conteúdo, ok? Mesmo conteúdo gratuito é o conteúdo do livro que você pode comprar. Por que nós temos os 2 links? Quem compra o livro está nos ajudando a fazer com que o projeto chegue cada vez a mais e mais famílias mundo afora e também nos ajuda a manter o auxílio que nós damos a instituições aqui de Cotia, região onde eu moro, tá bom? Fica o convite para que vocês continuem acompanhando nossa jornada bíblica e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!